Bom dia, que a paz esteja com você nesta manhã. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2026, e a igreja celebra a memória de São Bernardo de Claraval, abade e doutor da igreja. Um homem que entregou a vida inteira a Deus e que nos ensinou que o amor é o caminho mais curto até o coração do Pai. Estamos na 20ª semana do tempo comum e eu quero começar esta oração fazendo uma pergunta que talvez ninguém tenha feito para você hoje. Você se sente convidado? Ou você se sente deixado de lado? Talvez você tenha acordado nesta manhã com aquela sensação estranha de que todo mundo ao seu redor parece ter um lugar certo para estar, menos você, que ainda está tentando entender onde se encaixa. Talvez você esteja carregando há semanas, há meses, a impressão de que Deus tem abençoado a vida dos outros e a sua ficou esquecida num canto, como se o convite tivesse chegado para todo mundo, menos para você. Pode ser que você olhe para a sua história e veja tantos erros, tantas escolhas tortas, tanta coisa mal resolvida, que no fundo do coração você já decidiu que não merece sentar naquela mesa que Deus preparou. Pode ser que você esteja num momento da vida em que até ir à missa virou um peso, porque você entra na igreja e se pergunta se Deus realmente quer você ali ou se você está só ocupando espaço. Existem pessoas que sorriem o dia inteiro e à noite, quando a casa fica em silêncio. Choram baixinho porque sentem que não são suficientes para nada nem para ninguém, nem para Deus. Existem pessoas que pararam de rezar não porque perderam a fé, mas porque acharam que a própria oração não valia o bastante, que Deus tinha coisa mais importante para ouvir do que aquele pedido repetido. Existem pessoas que carregam dentro do peito um cansaço que não é do corpo, é da alma. Um cansaço de tentar ser bom o suficiente e nunca sentir que chegou lá. E se você se reconheceu em alguma dessas palavras, eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Esta oração é para você. Este momento foi preparado para você. E Deus não trouxe você até aqui por acaso. Hoje a palavra vai falar exatamente sobre isso. Sobre convite, sobre mesa posta, sobre gente que quase ficou de fora e acabou sendo a mais bem-vinda. E já que hoje celebramos São Bernardo, eu quero parar um instante para falar desse homem que viveu lá no século XII, mas que tem muito a dizer para quem está ouvindo esta oração agora. Nesta manhã de agosto de 2026, Bernardo nasceu numa família nobre da França, teve todas as condições para viver uma vida confortável, cheia de prestígio, cheia de facilidades, mas alguma coisa dentro dele ardia de um jeito que o mundo não conseguia apagar. Ele largou tudo, entrou num mosteiro pobre, austero, onde os monges viviam de quase nada, e levou junto com ele 30 parentes e amigos. Porque quando alguém arde de verdade pelo amor de Deus, esse fogo acaba alcançando quem está por perto. São Bernardo ficou conhecido como o doutor melífluo, aquele cuja palavra era doce como mel. E ele escreveu coisas lindas sobre o amor de Deus, sobre a ternura de Maria, sobre a humildade que abre as portas do céu. Mas o que eu quero que você leve deste santo hoje não é a grandeza dele, é a entrega dele. Porque Bernardo não se achava grande. Bernardo se achava pequeno diante de um Deus imenso. E foi exatamente essa pequenez assumida que fez dele instrumento nas mãos do Senhor. Pensa, Senhor, em cada pessoa que está ouvindo esta oração e que, assim como Bernardo, sente dentro de si um chamado que não sabe explicar, uma inquietação que não passa, uma sede que nenhuma água deste mundo mata. Toca no coração de quem está buscando o seu lugar no mundo e ainda não percebeu que o lugar já está preparado, que a mesa já está posta,
que o convite já foi feito: cura, Senhor, essa ferida de quem se acha pequeno demais para ser usado por Deus. Porque Bernardo nos mostrou que é justamente o pequeno que Deus escolhe para fazer coisas que o mundo não entende. Olha por aqueles que hoje se sentem sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir, e mostra a eles que o caminho se faz um passo de cada vez, na confiança de quem sabe que não caminha sozinho. Protege, Senhor, a fé de quem está cansado de lutar e já pensou em desistir, porque assim como Bernardo enfrentou doenças, perseguições e incompreensões sem largar a mão de Deus, cada um de nós pode encontrar nessa mão a força que falta. Aquece o coração de quem esfriou na fé, de quem se afastou da oração, de quem parou de conversar com Deus, porque achou que Deus tinha parado de conversar com ele. Hoje, pela intercessão de São Bernardo, que a doçura do amor de Deus alcance cada vida que precisa ser tocada nesta manhã. E agora, com esse santo nos acompanhando, vamos abrir a palavra de Deus, porque o que a liturgia nos traz hoje tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar. A primeira leitura de hoje vem do livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 23 a 28. E ali Deus faz uma das promessas mais bonitas de todo o Antigo Testamento. É Deus falando diretamente ao povo, um povo que estava no exílio, longe de casa, humilhado, carregando a vergonha dos próprios erros e dos erros dos seus antepassados. E o que Deus diz? Ele diz assim: eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Presta atenção nessa imagem, porque ela é muito forte. Deus não está pedindo que o povo mude sozinho. Deus está dizendo que Ele mesmo vai fazer a cirurgia. Ele mesmo vai arrancar o que endureceu e colocar no lugar algo vivo, algo que pulsa, algo que sente. O povo de Israel, naquele momento, tinha falhado de todas as formas possíveis, tinha se afastado de Deus, tinha adorado ídolos, tinha quebrado a aliança, e mesmo assim Deus não diz: vocês estragaram tudo, agora se virem. Deus diz: eu vou purificar vocês, eu vou recomeçar com vocês, eu vou derramar sobre vocês uma água pura. Isso muda tudo, porque essa promessa não é para gente perfeita, essa promessa é para gente que errou, que se perdeu, que endureceu por dentro de tanto sofrer ou de tanto pecar. E agora o Evangelho que vem de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, e traz a parábola da festa de casamento. Jesus conta que um rei preparou um banquete enorme para o casamento do filho, mandou chamar os convidados e eles simplesmente não foram. Um tinha que cuidar do campo, outro tinha negócio para resolver. Outros chegaram ao absurdo de maltratar e matar os mensageiros. E o que o rei faz? Ele não cancela a festa, ele manda os servos irem até as encruzilhadas, até os cruzamentos dos caminhos, e convidar todo mundo que encontrarem, bons e maus, gente que nunca imaginou que receberia um convite daquele. E a sala ficou cheia. Mas tem um detalhe que muita gente passa por cima. No final, o rei encontra um homem que entrou sem a veste nupcial e o manda embora. E você pode se perguntar: mas se o rei chamou todo mundo das ruas, como é que ia ter roupa de festa? É que, naquela cultura, o próprio rei fornecia a veste aos convidados. Era um presente, um gesto de honra. O homem que não estava vestido adequadamente não era alguém que não tinha condições, era alguém que recusou o presente, que entrou na festa, mas não quis se deixar transformar por ela. E é aí que mora o detalhe que quase ninguém percebe.
O convite de Deus é para todo mundo, sem exceção. Mas aceitar o convite significa aceitar também a transformação que vem junto. É deixar Deus trocar o coração de pedra pelo coração de carne, como disse Ezequiel. É vestir a roupa nova que Ele oferece, que é a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, que não cobra currículo nem pede referência. Você não precisa ser o primeiro da fila para sentar naquela mesa. Aliás, Jesus diz que muitos dos últimos é que vão ocupar os primeiros lugares. Deus conhece cada detalhe do que você carrega, cada peso que ninguém vê, cada medo que você não conta para ninguém. E mesmo assim, o convite continua de pé. A porta continua aberta. A mesa continua posta. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar o convite que o Senhor faz a cada manhã. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, mesmo no meio do barulho do dia a dia. E abre o nosso coração para receber essa veste nova que o Senhor quer nos dar. Essa graça que não depende do que a gente fez ou deixou de fazer, mas só do Teu amor, que é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. E agora, eu quero rezar por algo que toca a vida de quase todo mundo que está ouvindo esta oração nesta manhã. O trabalho, o sustento, o pão de cada dia. Existem pessoas que vão sair de casa daqui a pouco para enfrentar mais um dia de trabalho pesado. Um trabalho que ninguém reconhece, que ninguém aplaude, que ninguém vê, mas que sustenta uma família inteira nas costas sem fazer barulho. Existem pessoas que acordaram hoje com o estômago apertado porque o mês está acabando e o dinheiro não deu, e agora precisam escolher entre pagar a conta de luz ou comprar o remédio que não pode faltar. Existem pessoas que saem de madrugada, pegam 2 ônibus, passam o dia inteiro de pé, e quando chegam em casa à noite, não têm mais forças nem para conversar com os filhos, porque o corpo simplesmente não aguenta mais. Existem pessoas que perderam o emprego há meses e já mandaram tantos currículos que perderam a conta. E cada não que recebem é como se alguém dissesse que elas não servem para nada, que não têm valor. Existem pessoas que trabalham por conta própria, na informalidade, sem carteira assinada, sem garantia nenhuma, acordando todo dia sem saber se vai ter o bastante para colocar comida na mesa quando o sol se pôr. Existem pessoas que estudaram, se formaram, fizeram tudo certo e mesmo assim estão desempregadas, morando de favor, sentindo vergonha de pedir ajuda, porque o mundo ensinou que pedir é fraqueza. Existem pessoas que carregam a família inteira sozinhas, mães que são pai e mãe ao mesmo tempo, que fazem bico, que vendem o que podem, que inventam o que não existe para não deixar faltar o básico dentro de casa. E existem pessoas que estão no trabalho neste exato momento, ouvindo esta oração pelo fone de ouvido, escondido, porque é o único momento do dia em que conseguem respirar e lembrar que não estão sozinhas. Pensa, Senhor, naquele homem que sai de casa antes do sol nascer e volta depois que os filhos já dormiram, e que no caminho de volta, dentro do ônibus lotado, se pergunta em silêncio se tudo isso vale a pena, se alguém percebe o sacrifício que ele faz todo dia. Pensa naquela mulher que trabalha o dia inteiro limpando a casa dos outros e quando chega na sua própria casa ainda tem roupa para lavar, comida para fazer e filho para ajudar com a lição. E ninguém nunca diz para ela que ela é forte demais para o que carrega. Pensa naquele jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho e já se sente esmagado pela pressão de dar conta de tudo, de ser produtivo, de não reclamar, de aceitar qualquer coisa, porque pelo menos é alguma coisa. Pensa naquele pai de família que perdeu o emprego e agora está sentado na sala de casa
fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro está se despedaçando de vergonha e de medo do que vem pela frente. Pensa naquela pessoa que trabalha de aplicativo, de entrega, debaixo de sol e de chuva, e que às vezes não tem nem dinheiro para almoçar entre uma corrida e outra. Toca, Senhor, na dignidade de cada trabalhador e de cada trabalhadora que está ouvindo esta oração. E lembra a cada um deles que o trabalho das suas mãos tem valor diante de Deus, mesmo quando o mundo não reconhece e não paga o que deveria. Cura a ferida de quem se sente humilhado no trabalho, de quem engole desaforo todo dia para não perder o sustento, de quem chora no banheiro do serviço porque não aguenta mais. Olha por quem está desempregado nesta manhã e abre portas que nenhuma mão humana consegue abrir. Não com promessa de riqueza, mas com a certeza de que o Senhor não abandona quem confia em Ti. Protege quem trabalha em condições difíceis, quem arrisca a saúde, quem arrisca a vida, quem não tem proteção nenhuma e só tem a fé como escudo. Sustenta as famílias que estão passando aperto financeiro, que estão contando moeda, que estão dividindo o pouco que têm, e mostra a elas que a provisão de Deus nem sempre vem do jeito que a gente espera, mas sempre vem na hora certa. Aquece o coração de quem perdeu a esperança de conseguir algo melhor, porque assim como o rei da parábola mandou chamar as pessoas das encruzilhadas, Deus também vai até os lugares mais improváveis para buscar quem precisa. E da mesma forma que Deus olha para o trabalho de cada um, Ele também olha para aquilo que ninguém mais enxerga na vida de uma pessoa. Porque talvez ninguém veja o que você faz, mas Deus vê. Talvez ninguém perceba o esforço silencioso que você faz todos os dias para manter a sua casa de pé, para manter a sua fé de pé, para manter a sua saúde mental de pé. Mas Deus percebe cada gota de suor e cada lágrima engolida. Existem pessoas que passam a vida inteira fazendo o bem, sem nunca receber um obrigado, cuidando dos outros, sem nunca ser cuidadas, segurando a barra de todo mundo, sem nunca ter alguém que segure a barra delas quando precisam. Existem pessoas que criam os filhos sozinhas, que cuidam dos pais idosos sem a ajuda de ninguém, que são as primeiras a chegar e as últimas a sair. E que na hora de contar quem ajudou, o nome delas simplesmente não aparece na lista. Existem pessoas que vivem num canto da casa como se fossem invisíveis, que falam e ninguém escuta, que pedem e ninguém atende, que choram e ninguém percebe. Porque o mundo tem pressa demais para reparar em quem não faz barulho. Existem pessoas que seguram o choro na fila do mercado, na sala de espera do posto de saúde, no banco do ônibus, porque não tem com quem desabafar e não querem incomodar ninguém com o peso que carregam dentro do peito. Existem pessoas que fizeram tanto pelos outros a vida inteira, que esqueceram de si mesmas e agora estão cansadas, esgotadas, secas por dentro, mas continuam sorrindo porque todo mundo espera que elas sejam fortes o tempo todo. Existem pessoas que abriram mão dos seus sonhos para que os filhos pudessem sonhar, que trabalharam a vida inteira para que outros tivessem oportunidades que elas nunca tiveram e que hoje olham no espelho e se perguntam se valeu a pena tudo aquilo que deram de si. Existem pessoas que moram longe da família, que vieram de outra cidade, de outro estado, para tentar a vida aqui, e que sentem uma saudade tão grande que dói no corpo como se fosse doença. E existem pessoas que estão cercadas de gente o dia inteiro, mas se sentem completamente sozinhas, porque ninguém pergunta como elas estão de verdade. Ninguém olha nos olhos delas e diz: eu te vejo, eu sei que você está aí, eu sei que você importa. Pensa, Senhor, naquela avó que mora sozinha, num quartinho nos fundos da casa, e passa o dia inteiro esperando uma visita que quase nunca vem, e mesmo assim reza pelos netos, reza pelos filhos, reza por todo mundo sem pedir nada em troca. Pensa naquele homem que trabalha a noite inteira como vigilante,
sozinho num posto escuro, e que quando chega em casa de manhã encontra todo mundo dormindo e não tem com quem trocar uma palavra sequer. Pensa naquela mulher que cuida de um familiar doente há anos, que abriu mão da própria vida para estar ali, e que às vezes se sente culpada por sentir cansaço, como se amar alguém significasse nunca poder reclamar. Pensa naquele jovem que se sente invisível na escola, no trabalho, nas redes sociais, que vê todo mundo sendo notado e se pergunta por que ninguém nota ele, por que ninguém liga, por que ninguém chama. Pensa naquela pessoa que perdeu alguém e que agora carrega uma ausência tão grande que o silêncio da casa grita mais do que qualquer voz. Toca, Senhor, em cada pessoa que se sente invisível nesta manhã e diz no ouvido do coração delas que o Senhor as enxerga, que o Senhor conhece o nome delas, que o Senhor conta cada lágrima que elas derramaram em silêncio. Cura essa dor de não ser visto, de não ser reconhecido, de não ser lembrado, porque o Senhor é o Deus que vê, o Deus que nota, o Deus que não esquece ninguém. Olha por quem está sozinho nesta manhã, por quem não tem ninguém para abraçar, por quem não vai receber uma mensagem de bom dia, e que o teu amor preencha esse vazio que nenhuma presença humana consegue preencher por completo. Protege a saúde emocional de quem carrega peso demais há tempo demais, de quem precisa de ajuda, mas não sabe pedir, de quem já pensou em desistir de tudo, porque a solidão pesa mais do que qualquer problema. Sustenta quem continua de pé mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem ninguém dizer que está fazendo um bom trabalho, porque a recompensa de Deus não depende da aprovação dos homens. Aquece o coração de quem esfriou por dentro de tanto ser ignorado. E lembra a cada um de nós que o Evangelho de hoje mostra um Deus que vai até as encruzilhadas para chamar quem todo mundo passou direto sem olhar. E assim como Deus enxerga quem é invisível, Ele também enxerga as feridas que a gente esconde, aquelas mágoas que a gente guarda há tanto tempo que já viraram parte da gente, porque existe um peso que muitos de nós carregamos e que talvez seja o mais difícil de todos, o peso de não conseguir perdoar. Existem feridas que a gente tenta esquecer, tenta enterrar, tenta fingir que não existem, mas elas continuam vivas lá dentro, como uma brasa que nunca apaga por completo e que de vez em quando queima de novo com a mesma intensidade do primeiro dia. Existem pessoas que foram traídas por quem mais confiavam e que agora vivem com o coração trancado a 7 chaves, porque aprenderam que abrir o coração é se expor à dor, e a dor já foi grande demais da última vez. Existem pessoas que carregam mágoa de um pai que foi embora, de uma mãe que não soube amar direito, de um irmão que virou as costas na hora que mais precisava. E essa mágoa vai crescendo, vai endurecendo, vai virando exatamente aquele coração de pedra que Ezequiel descreveu. Existem pessoas que sabem que precisam perdoar, ouvem isso na missa, ouvem isso na oração, ouvem isso de todo mundo, mas simplesmente não conseguem, porque o que fizeram com elas foi grande demais, foi injusto demais, foi cruel demais, e perdoar parece uma ofensa à própria dor. Existem pessoas que guardam rancor de si mesmas, que não conseguem se perdoar por escolhas que fizeram, por palavras que disseram, por caminhos que tomaram, e vivem se punindo todos os dias por algo que aconteceu há anos, como se carregar essa culpa fosse uma forma de pagar a dívida. Existem pessoas que perderam relações inteiras por causa de uma briga que ninguém lembra mais como começou, mas que ninguém teve a coragem de encerrar. E agora anos se passaram e o orgulho construiu um muro tão alto que nenhuma das duas partes consegue enxergar o outro lado. Existem pessoas que rezam o Pai Nosso todo dia e quando chegam na parte que diz: perdoai-nos as nossas ofensas,
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, sentem um nó na garganta porque sabem que ainda não perdoaram. E se perguntam se Deus vai perdoar quem não consegue perdoar. E existem pessoas que até tentaram perdoar, disseram as palavras, fizeram a oração, mas a dor continua voltando e elas acham que falharam, que o perdão não funcionou, quando na verdade o perdão é um caminho, não um momento. É uma decisão que a gente precisa tomar de novo a cada dia, até que a ferida cicatrize de verdade. Pensa, Senhor, naquela pessoa que carrega uma mágoa tão antiga, que já não lembra mais como era viver sem ela, e que precisa da Tua graça para conseguir soltar o que as próprias forças não conseguem largar. Pensa em quem precisa pedir perdão e não sabe como. Em quem engoliu o orgulho tantas vezes, mas nunca recebeu um pedido de desculpas de volta. Em quem está esperando uma palavra que talvez nunca venha. Pensa em quem se odeia por erros do passado e que precisa ouvir que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado, maior do que qualquer vergonha, maior do que qualquer condenação que a gente impõe a si mesmo. Pensa naqueles lares onde o silêncio entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, é tão pesado que sufoca mais do que qualquer grito. Pensa em quem está ouvindo esta oração agora e que sabe exatamente de quem eu estou falando. Porque o rosto daquela pessoa acabou de aparecer na mente e junto com o rosto veio a dor, veio a raiva, veio a tristeza de tudo que aconteceu. Toca, Senhor, nesse lugar onde a gente esconde a mágoa, nesse canto do coração que a gente não mostra para ninguém, e começa a fazer ali o que o Senhor prometeu em Ezequiel. Arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que consegue sentir de novo, sem ter medo de sofrer de novo. Cura as memórias que ainda machucam, as palavras que ainda ecoam, as cenas que ainda aparecem de madrugada quando o sono não vem e a mente não para de repetir o que aconteceu. Olha por quem precisa dar o primeiro passo em direção ao perdão, mas não tem forças, e dá a essas pessoas a coragem que só vem de quem sabe que é amado mesmo sendo imperfeito. Protege os relacionamentos que ainda podem ser salvos, as pontes que ainda podem ser reconstruídas, os laços que estão por um fio, mas que ainda não se romperam por completo. Sustenta quem escolheu perdoar, mesmo sem sentir vontade, porque o perdão verdadeiro nem sempre começa com o sentimento. Às vezes começa com a decisão e o sentimento vem depois, devagar, como a chuva que amolece a terra endurecida, aquece o coração de quem endureceu por proteção, de quem fechou todas as portas para não ser machucado de novo, e mostra que a veste nupcial que o Evangelho fala é também isso, aceitar a graça de um coração novo, um coração capaz de perdoar e de ser perdoado. E eu quero falar agora com quem está diante de um recomeço, com quem precisa começar de novo e não sabe se tem forças para isso. Existem pessoas que olham para a própria vida nesta manhã e sentem que estão diante de um terreno vazio, como se tudo o que construíram até aqui tivesse desmoronado e agora só restasse a poeira do que já foi, a lembrança do que poderia ter sido e não foi. Existem pessoas que terminaram um casamento e agora precisam reaprender a viver sozinhas, reaprender a dormir numa cama que ficou grande demais, reaprender a cozinhar para uma pessoa só, e cada gesto simples do dia a dia se transforma numa lembrança do que se perdeu. Existem pessoas que mudaram de cidade, de emprego, de vida inteira, e que acordam todo dia naquele lugar novo, sentindo que não pertencem a lugar nenhum, que deixaram um pedaço de si para trás e ainda não encontraram um pedaço novo para colocar no lugar. Existem pessoas que saíram de uma internação, de uma dependência, de um vício que consumiu anos da vida delas,
e que agora enfrentam o desafio mais difícil de todos: olhar para o mundo com olhos limpos e acreditar que é possível viver de um jeito diferente do que viveram até agora. Existem pessoas que faliram no negócio, que perderam tudo o que tinham, que viram o trabalho de anos desaparecer de uma hora para outra e que agora precisam engolir o orgulho, aceitar ajuda e recomeçar do zero com a mesma idade que deveria ser de colheita e não de plantio. Existem pessoas que passaram por uma doença grave e sobreviveram, mas a vida depois da doença não é mais a mesma vida de antes. O corpo não é mais o mesmo corpo. E recomeçar significa aprender a conviver com limitações que não existiam e com um medo que nunca vai embora de todo. Existem pessoas que perderam um filho, um cônjuge, alguém que era o centro de tudo e que precisam recomeçar não porque querem, mas porque a vida insiste em continuar mesmo quando a gente queria que ela parasse. E existem pessoas que simplesmente erraram, fizeram escolhas que custaram caro, machucaram gente que amavam, desperdiçaram oportunidades que não voltam e agora estão ali de mãos vazias, se perguntando se Deus ainda aceita quem já desperdiçou tanto da vida que recebeu. Pensa: Senhor, naquele homem que está tentando recomeçar depois de ter perdido tudo por causa de uma decisão errada, e que carrega nos ombros não só o peso do fracasso, mas também o peso do julgamento de quem está ao redor, dos olhares, dos comentários, do silêncio de quem se afastou quando ele mais precisava de alguém por perto. Pensa naquela mulher que decidiu sair de uma relação que a destruía por dentro, que juntou a coragem de anos num único dia e que agora está livre, mas apavorada, porque a liberdade que ela tanto queria veio acompanhada de uma solidão que ela não esperava e de um futuro que ela não consegue enxergar com clareza. Pensa naquele jovem que reprovou, que perdeu a vaga, que viu o sonho ser adiado mais uma vez e que olha para os colegas avançando enquanto ele fica para trás, se perguntando se nasceu para ficar sempre correndo atrás de algo que nunca alcança. Pensa naquela pessoa que está recomeçando na fé, que se afastou de Deus por muito tempo e agora voltou, meio sem jeito, meio com vergonha, sem saber se ainda é bem-vinda nessa casa, nessa oração, nessa mesa. Pensa em cada coração que nesta manhã precisa ouvir que recomeçar não é apagar o passado, é aceitar que o passado existiu e mesmo assim escolher dar o próximo passo com o que se tem, mesmo que o que se tem pareça pouco demais. Toca, Senhor, na coragem de quem precisa recomeçar, porque recomeçar exige mais força do que começar pela primeira vez, já que quem recomeça carrega a memória da queda e o medo de cair de novo. Cura a vergonha de quem sente que está atrasado na vida, de quem se compara com os outros e se acha sempre em desvantagem, porque diante de Deus não existe atraso, existe o tempo certo que só Ele conhece. Olha por quem está dando o primeiro passo hoje, nesta manhã, neste exato momento, um passo pequeno que ninguém vai notar, mas que para quem está dando é o passo mais difícil e mais corajoso de toda a vida. Protege quem recomeça com medo, com dúvida, com o coração partido e dá a essas pessoas a certeza de que o Deus que prometeu um coração novo em Ezequiel é o mesmo Deus que manda chamar gente das encruzilhadas no Evangelho, gente que ninguém mais chamava, gente que já tinha desistido de esperar convite. Sustenta cada recomeço que nasce nesta manhã, cada decisão de tentar mais uma vez, cada eu vou levantar sussurrado entre lágrimas, porque cada recomeço é uma ressurreição pequena e Deus é especialista em ressurreição. Aquece o coração de quem tem medo do futuro e lembra a cada um de nós que São Bernardo também recomeçou,
largou uma vida inteira para começar outra do zero. E foi nesse recomeço que ele encontrou tudo o que procurava. E agora, com tudo isso no coração, vamos nos unir numa oração que Jesus mesmo nos ensinou. E agora, como filhos que confiam no Pai, mesmo quando não entendem os caminhos dele, vamos rezar juntos aquela oração que o próprio Jesus nos ensinou, aquela oração que une todo cristão, esteja onde estiver, numa catedral ou num quarto pequeno, numa manhã de alegria ou numa manhã de dor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Repara que a gente acabou de rezar, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E talvez hoje essas palavras tenham pesado mais do que em outros dias, porque a gente falou de perdão, falou de mágoa, falou de coração de pedra que precisa virar coração de carne. Repara que a gente pediu o pão de cada dia, não o pão do mês inteiro, não a solução de todos os problemas de uma vez, só o pão de hoje, o suficiente para dar o próximo passo. E isso é de uma sabedoria que a gente quase sempre ignora, porque a ansiedade quer resolver tudo agora. Repara que a gente disse, seja feita a vossa vontade, e dizer isso com sinceridade, talvez seja o ato de fé mais corajoso que existe, porque é entregar nas mãos de Deus aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que tira o sono, aquilo que aperta o peito. E repara que a gente rezou juntos, eu e você, nesta manhã, unidos numa oração que milhões de pessoas ao redor do mundo também estão rezando neste momento, e isso significa que você não está sozinho, nunca esteve, mesmo quando a solidão parecia dizer o contrário. E agora, antes de você começar o seu dia, eu peço a Deus por você, que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã de quinta-feira, sobre a sua cabeça cansada de pensar demais, sobre os seus ombros que carregam mais do que deveriam, sobre as suas mãos que vão trabalhar hoje para sustentar quem você ama. Que Deus abençoe a sua casa, cada cômodo, cada parede, cada porta que se abre e que se fecha, e que a presença do Senhor transforme esse lugar num lugar de paz, de acolhimento e de recomeço. Que Deus abençoe a sua família, os que moram com você e os que estão longe, os que você abraça todo dia e os que você só consegue abraçar com a saudade. E que o amor de Deus cure o que está ferido e fortaleça o que está frágil entre vocês. Que Deus abençoe quem está doente nesta manhã, quem está numa cama de hospital, quem está esperando um resultado de exame com o coração apertado, e que a mão do Senhor traga alívio, conforto e esperança onde a medicina sozinha não alcança. Que Deus abençoe quem está sofrendo em silêncio, quem carrega uma dor que não aparece, quem sorri por fora e chora por dentro, e que o Senhor mande alguém hoje, uma pessoa, uma palavra, um gesto, que lembre essa pessoa de que ela é vista e amada. Que Deus abençoe quem está recomeçando, quem está dando o primeiro passo depois de uma queda, quem está tentando de novo depois de ter falhado, e que o Senhor dê coragem, sabedoria e a certeza de que todo recomeço feito nas mãos de Deus já nasce abençoado. Pela intercessão de São Bernardo, que nos ensinou que a humildade é o caminho e o amor é a chegada. Que Deus derrame sobre cada um de nós a graça de um coração novo,
um coração de carne, capaz de amar, de perdoar e de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ir, eu quero deixar uma última coisa com você. O Evangelho de hoje mostrou um rei que não desistiu da festa mesmo quando os convidados disseram não. Um rei que mandou buscar gente nas encruzilhadas. Gente que nunca esperaria um convite daqueles. Gente que a sociedade não olhava duas vezes. Se você se sente assim hoje, se você se sente como alguém que está na encruzilhada da vida, sem saber para que lado ir, eu quero que você grave isso no coração. O convite é para você. A mesa está posta para você. E Deus não te trouxe até esta oração por acaso. Você não precisa ser perfeito para se sentar naquela mesa. Você só precisa aceitar a veste que Ele oferece, que é a sua graça, que é o seu amor, que é essa água pura, que lava o que precisa ser lavado e renova o que precisa ser renovado. Não importa o que você fez ontem, não importa o que fizeram com você, não importa quantas vezes você caiu, o Deus que prometeu um coração novo é o mesmo Deus que está te chamando agora, nesta manhã, pelo seu nome. Me conta aqui embaixo, em que momento da sua vida você sentiu que não era digno de alguma coisa e Deus apareceu mesmo assim? Escreve aí nos comentários, porque a sua história pode ser exatamente a palavra que outra pessoa precisa ouvir hoje para não desistir. E se você lembrou de alguém enquanto ouvia esta oração, alguém que está passando por um momento difícil, alguém que precisa se sentir convidado de novo para a mesa de Deus, manda essa oração para essa pessoa. Porque às vezes um gesto simples como esse muda o dia de alguém de um jeito que a gente nem imagina. Deus caminha com você. Amanhã a gente se encontra aqui de novo.